Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Eu estou aqui para apresentar o projeto de materiais elétricos. Eu estou também com meus colegas Igor e Bruno nesse vídeo. E os nomes dele vão estar aparecendo no final desse vídeo junto com o RA para avaliação. O projeto foi o seguinte: a gente, como uma equipe de engenharia, temos que avaliar se devemos utilizar o cobre ou o alumínio nessa dada situação, onde temos 15 ampere em 24 horas, né? Vai ser uma instalação residencial monofásica e a orientação é que a gente tem 15 milímetros de espessura, né? E com um comprimento aproximado de 15 metros. A temperatura média ambiente é de 20 graus Celsius e a tensão é de 220 volts, no caso, né? Então a professora fala para a gente propor a melhor solução, né? Bem, avaliamos e a gente chegou à conclusão que o cobre é que deve ser utilizado nessa situação. Por quê? Bem, o cobre ele tem uma condutividade elétrica maior do que o do alumínio, no caso. E a resistividade, que é inverso, né? O alumínio ele tem mais, sendo que o cobre é de 0,169 ohms por milímetros quadrados por metro e o alumínio é de 0,0262 ohms milímetros quadrados por metro, né? Então essa é a primeira causa, né? O cobre também ele tem uma particularidade que é a seguinte: o cobre, desde 1913, ele foi adotado como sendo o símbolo mesmo da condutividade elétrica, né? Então, quando a gente vai fazer uma comparação do cobre junto com outros materiais, o cobre em si, ele é o que dá denominado 100%, né? Porque devido a essa alta condutividade elétrica. Então, quando a gente vai comparar o cobre, por exemplo, com o alumínio, o cobre ele está entre 97%, o cobre não perfeito, e o alumínio ele está entre 61%. Ou seja, o alumínio ele cobre 61% da quantidade elétrica do que o cobre faria em 100%. Então, esse é um motivo, né? O outro motivo muito importante é que o cobre ele tem uma alta resistência à corrosão, né? O cobre, por exemplo, ele não oxida fácil, né? Então, ele é uma instalação que vai durar a longo prazo, né? Outra coisa também é que o cobre ele é econômico. Se você for ver o custo-benefício dele, ele é legal, porque se a gente for fazendo uma visão global, todas as casas elas utilizam cobre, então ele é acessível, né? Ele é bem acessível também. A temperatura de fusão do cobre ela é muito elevada, então não tem problemas, né? Dilatação também térmica não teria problema. Pra você ter ideia, a fusão é de 1083, então é uma temperatura elevadíssima, né? E o que o alumínio ganha, né? Porque tem que ter alguma coisa, né? O alumínio ele é leve, né? Então, para vocês terem ideia, o alumínio ele também é utilizado nessa transmissão de energia, né? Só que são transmissões muito longas, né? Transmissões, por exemplo, transmissões de dados, né? Então, ele não é utilizado em baixa tensão como o cobre é utilizado, né? Ele é utilizado mais na aeronáutica, nessas indústrias. O alumínio também ele é barato em comparação ao cobre. O cobre, a gente estava pesquisando aqui, o cobre é de mais ou menos R$ 16 o quilo, né? E o alumínio ele é de 4, né? Então seria isso, né? A gente também olhou aqui no site que está saindo 6,44, né? Um site de sucatas, mas ele também é do governo.
e tá 6,44, enquanto o alumínio é 2 e pouco. Então ele é mais barato, né? Ele é bem mais barato, 3 vezes, 4 vezes, né? E a temperatura de fusão do alumínio ela é menor, né? Agora, qual que é o problema de você instalar o alumínio e o cobre? Porque a grande pergunta é assim, poxa, é mais barato o alumínio, então por que a gente não instala ele, né? A gente não instala ele justamente também por essa corrosão. Porque o que acontece? Devido à corrosão e também o alumínio, ele pode dar curto-circuito na casa. Então, ele não é muito utilizado. Outro exemplo disso está na norma. A norma brasileira NBR 5410 define muito bem isso. Então, quando a gente vai em uma casa residencial, né, a gente não vê instalações de alumínio, justamente porque é muito perigoso de dar curto-circuito e provocar um incêndio. Mesmo nessas situações onde a professora colocou de 15 amperes, 24 horas, né? E a partir desse dimensionamento que ela propôs para a gente. Outra coisa que eu vou falar está na norma também, né? A gente como engenheiro a gente deve avaliar esses critérios da norma, né? Na seção de instalações e componentes, na seção 6, mais especificamente na seção 6.234, ele fala que é possível sim utilizar o alumínio, mas ele fala onde utilizar esse alumínio, né? E mais especificamente ainda na seção 6.2.3.8, ele fala que existe esse risco. Então ele frisa bem, ele fala assim, ó, você tem que ter uma seção nominal, né, de 16 milímetros ao quadrado para você utilizar o alumínio como sua instalação, né, como material de sua instalação. Então, e não é qualquer lugar que você pode utilizar. Na tabela 21 da norma, está escrito também os possíveis riscos, né? Onde tem mais pessoas, por exemplo, uma curiosidade, né? Você sabia que em hotéis e também, por exemplo, shoppings, onde tem muita pessoa assim, você não pode instalar alumínio, né, no ambiente, né? Você não pode. Isso daí é na norma, isso daí é proibido, né? E se você quiser instalar residencial, você tem que instalar, mas com diâmetro nominal mínimo de 16 milímetros quadrados. Ou se você quiser instalar, por exemplo, em um outro ambiente, ele fala na norma 50 milímetros quadrados, né? Então ele não é bom, né? A gente vê que na norma ele mesmo fala, ó, tem muita coisa aí, tem que tomar cuidado. Ele sempre fala, ó, sempre leve um profissional qualificado, entendeu? Também na norma existe um fator chamado K. Esse fator é meio que um fator de segurança, né? E ele vai definindo de acordo com a instalação, com os canos, né? Tudo mais. Bem, se você tiver esse fator muito baixo e você elevar muito a temperatura, ele dá um exemplo também na norma, e se você tiver 150 graus em um alumínio e um fator de 91, que é considerado um pouco alto, né? Mesmo você tendo cuidado, isso provoca risco de incêndio, né? E para o cobre não. Para o cobre você tem que ter o fator em si, ele já é um fator mais alto, porque o cobre ele já é mais seguro que o alumínio. Agora vocês vão ficar com o Bruno, ele vai explicar um pouquinho melhor essa definição que a gente tomou aqui em grupo. Tudo bem? Muito obrigado. Diante desses dois materiais, eu irei introduzir os benefícios de cada um deles, depois farei uma breve comparação entre eles. Primeiro começaremos com o cobre. Ele possui uma maior condutividade elétrica, em torno de 100% dos elétrons passam por ele. Ele tem a maior resistência à oxidação e corrosão galvânica, o que fará você usar ele por bastante tempo.
ele é mais maleável e o custo-benefício dele é melhor. Quando eu mostrar a comparação do cobre e alumínio, eu explicarei por que que o custo-benefício do cobre é melhor do que do alumínio. O cobre normalmente é uma opção nas instalações domésticas e urbanas. Os benefícios do alumínio é que ele é leve, barato e tem maior resistência à elasticidade. Ele normalmente é usado em grandes redes de transmissão de energia. E enfim, chegamos à comparação do cobre e o alumínio. Bom, primeiro começamos com o limite de escoamento. Como podemos ver aqui, o alumínio tem o menor limite de escoamento do que do cobre, então, ou seja, o módulo de elasticidade é menor no alumínio do que no cobre. O limite de resistência é onde o material sofre a fratura. Então, podemos ver também que no alumínio ele sofre a fratura mais rápido do que no cobre. E diante de uma instalação elétrica, por ele ficar na parede e sofrer alguma contusão, seria mais recomendado o cobre. A ductibilidade, que é a maleabilidade do material. O do cobre é mais maleável do que o alumínio. Na segunda tabela, observaremos o que é importante para a condição que foi nos dada. A temperatura de fusão do cobre é maior do que do alumínio. Então, se ele esquentar, a probabilidade do cobre fundir é bem menor do que o alumínio. A resistividade é outro ponto importante, que ninguém quer que não passe a corrente desejada pelo condutor. Então, no alumínio, a resistência é maior do que do cobre, tornando o cobre um material melhor para a solução. E não mais nem menos importante, o preço. O preço do cobre, o quilo, é 5,8 dólares e do alumínio é 1,8 dólares. Então, o que faz o alumínio vencer nesse quesito. Mas, como o cobre se mostra superior diante das outras características para as condições necessárias, o custo-benefício dele é melhor do que do alumínio.